Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nesta manhã de quinta-feira, hoje 17 de dezembro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus mais uma vez nessa manhã, que será transmitida através de um estudo que nós ministramos em nosso templo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos trata dos Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ou da graça de Deus, Atos da Igreja, Atos missiológicos. Então, nós vamos estar ainda abordando hoje sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou da Igreja. É bom que você continue conosco para ouvir mais uma vez esse tão importante estudo. Quero lembrar ainda a todos os nossos amigos internautas e telespectadores, principalmente os que residem em Campina Grande, que esse ano o musical natalino será restrito a ser realizado com o número de pessoas limitado dentro do nosso templo. E naquela ocasião nós estaremos também lançando a campanha do Natal de solidariedade, ou seja, se você quiser ajudar a famílias pobres a ter, no mínimo, uma ceia do Natal, nós estamos pedindo encarecidamente que aqueles que desejarem fazer a doação de uma ou mais cestas básicas, que o façam sempre às terças-feiras no horário comercial, pelo fone 083 3341 2962, repetindo, 3341 2962, às terças-feiras nos 2 expedientes ou aos sábados no primeiro expediente. Você faz a doação e também pode fazer a sua reserva, senão você poderá não ter a participação ao vivo. Você vai poder assistir em casa através do YouTube, do Instagram ou do programa Opção para a Vida. Portanto, não deixe de fazer a sua pré-inscrição pelo fone 3341 2962, como também a doação de uma generosa oferta, Natal de generosidade. Graciosa paz aos que estão aqui presentes e aos que estão em casa. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos dado o privilégio e a oportunidade de ainda estarmos realizando esses cultos presenciais. Os irmãos têm sido sabedores que ultimamente parece-nos que já foi realizado um decreto para diminuir, de acordo com o ambiente, o número de pessoas por conta dessa doença que está aí. Então nós já estamos sabendo que há um novo decreto, né, que locais públicos só deve ter até 300 pessoas, a capacidade de até 300 pessoas. Significa dizer que vamos ter que diminuir um pouco, né? Mas é como a gente tem visto, aí em outros locais, a gente não quer de maneira nenhuma aqui entrar em contradição, mas a gente sabe que outros locais, a exemplo do que nós temos aqui ao lado do nosso templo, não é? Uma belíssima ornamentação natalina, onde há um aglomerado de pessoas, né, que ultrapassa essa cifra de 300, 400 ou 500 pessoas. Então, é um local público, é um lugar onde está ocorrendo muitas pessoas para ver a ornamentação, que por sinal está belíssima, né? Mas nós, como igreja, não vamos deixar de cumprir aquilo que é recomendado. Por isso, queremos aqui pedir aos irmãos, aqueles que vieram, nós temos condições de comportar mais pessoas ainda, além dos que já estão aqui presentes, porém, muitos estão optando por ficar em casa.
Irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, onde estamos realizando um estudo já há alguns meses, e Atos 20 e 28 é o texto que nós vamos ler. Atos 20, 28. Esse é o texto básico em que nós, na última semana, estivemos trazendo um comentário e vamos dar continuidade hoje a esse estudo. Lembrando que nós estamos realizando um estudo sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Leamos: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Até aqui. Vamos orar ainda. Nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, agradecidos pelo privilégio, pela oportunidade, pela liberdade que ainda desfrutamos de estarmos subindo à tua casa para juntos te adorarmos em espírito e em verdade, para te adorarmos na beleza da tua santidade, para aprendermos no teu santo templo. E aqui estamos, ó Deus, agradecidos pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de estarmos aqui louvando, glorificando o teu nome, como já o fizemos através desses cânticos. E agora pedimos-te, ó Pai, que tu abras o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos aprender e também absorver bem esse tão consubstancioso estudo da tua palavra, que é este livro que narra a história da igreja. Portanto, abre o nosso coração, abençoe aqueles que vieram aqui, os que não puderam vir. Te pedimos por aqueles que estão se recuperando, estão em tratamento, estão em quarentena, para que muito em breve, a exemplo do nosso irmão diácono Genildo, a missionária Rosenilda, possam estar aqui conosco para juntos te bendizermos, te adorarmos, te glorificarmos, rendermos ações de graças. Portanto, nós te suplicamos tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, e aqueles que estão em casa continuem com as suas Bíblias abertas, lembrando que nós já estudamos sobre Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e nós já estamos inclusive adentrando sobre Atos da igreja. Só quero lembrar a vocês que este aspecto sobre Atos da igreja, através dos séculos, é um tema que nós estamos dando, Atos da igreja através dos séculos. Basicamente nós estamos tomando sobre a igreja o versículo 28 do capítulo 20, versículo 28 do capítulo 20, onde nós encontramos o escritor sagrado fazendo essa referência: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A linha ou o pensamento dos primeiros cristãos, o foco dos primeiros cristãos até o 3º século era exatamente isso aqui. Basicamente era isso aqui. Eles seguiam, eles obedeciam, eles observavam tudo que estava relacionado sobre como a igreja deveria se comportar, como os cristãos deveriam viver, quanto ao testemunho, quanto à maneira de viver, quanto ao seu modos e vendas, quanto à sua vida moral, espiritual, familiar, em todos os aspectos. Tanto é que o apóstolo São Paulo, quase que em todas as suas epístolas, e eu vou citar apenas um texto apenas hoje, porque são muitos textos, são muitos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, falando sobre a igreja, eles mostram que nós devemos sim nos lembrar que estamos edificados sobre um fundamento cuja rocha é Jesus. Nós vimos isso semana passada. Então Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2 verso 20, ele diz: nós encontramos
Paulo declarando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Então é claro, Paulo está mostrando aqui que nós temos um fundamento, nós temos uma rocha onde foi plantada a igreja como corpo de Cristo, cuja cabeça é ele mesmo, cuja cabeça é ele próprio. Repetindo, nós encontramos Paulo declarando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então os cristãos no primeiro século, até o terceiro século, eles estavam debaixo desta ordem, a igreja se regia debaixo desta ordem. Porém, depois do terceiro século nós vamos ver, inclusive nós vamos iniciar hoje o histórico da igreja através dos séculos. Nós vamos ver que a igreja foi perdendo, a igreja que eu digo, aqueles que estavam dirigindo, aqueles que estavam à frente, aqueles que eram os protagonistas, líderes, eles foram levando a igreja para outra vertente. E foi lamentável o distanciamento que eles passaram a ter com relação à palavra. E é por isso que nós vamos ver, irmãos, e é muito importante nós estudarmos isso, porque no início, como estamos afirmando, os cristãos obedeciam e seguiam a doutrina dos apóstolos. Tanto é que o texto em apreço diz isso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou apóstolos, para apacentardes a igreja de Deus. Então os cristãos, eles tinham um referencial, eles tinham o cânon sagrado do Antigo Testamento, porque até então não havia o cânon sagrado que é o Novo Testamento, como temos os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido compilado, ainda não estava escrito, ainda não estava à disposição, mas tudo que se relacionava a Jesus, eles olhavam para as profecias. Por isso que ele diz aqui, no texto que nós lemos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares o rebanho de Deus. E então eles tinham a palavra, o Velho Testamento, as profecias que vaticinavam acerca de Jesus, o profeta Isaías, todos, enfim, os profetas maiores, os profetas menores, que apontavam para Jesus. Por exemplo, Isaías 53, que descreve, não é? Ali está toda o histórico, podemos assim dizer, de quem seria, como ele viria. Jesus, não é? Aquele que veio para os seus, como ele diz também no Evangelho de João, mas os seus não receberam, foi rejeitado, mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, diz Isaías capítulo 53, e descreve que ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, descreve todo o relato que se cumpriu quando Jesus veio. Então eles tinham um paradigma, era o Velho Testamento que eles se orientavam, era o Velho Testamento que eles pautavam toda a sua vida como igreja, depois de terem ouvido também Jesus afirmar lá em Mateus 16, né? Quando ele se referiu a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta tua declaração, que foi o que a gente viu na última quinta-feira, sobre este teu depoimento, sobre esse teu testemunho, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tudo estava realmente trazendo uma certa harmonia, de tal modo que quando Jesus veio, eles identificaram, eles reconheceram, Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, conforme nos diz as Escrituras, prometeu que voltaria, que enviaria o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, nós já vimos isso. Ele constituiu bispos e apóstolos, conforme vemos em Atos, de sorte que a igreja tinha um manual, a igreja tinha sua vertente, que não poderia nem ir para um lado nem para o outro. Eles tinham que obedecer aquilo que fora estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Porém, nós vamos ver através deste estudo que vamos estar abordando sobre
Atos da Igreja através dos séculos, que no ano 81 depois de Cristo, Domiciano, imperador romano, passou a perseguir os cristãos, prendê-los e exilá-los, a exemplo de João, que foi exilado para a ilha de Patmos. Diga-se de passagem que aqueles que eram considerados criminosos, bandidos, pessoas de má índole, é que eram levados para estarem lá na ilha de Patmos. Fica na Grécia. Entretanto, preste atenção no que eu vou dizer, João foi levado para estar lá naquela ilha de Patmos, preso, não como criminoso, não como bandido, não como alguém que tivesse cometido algum crime, mas simplesmente por causa do nome de Jesus. Só por causa do nome de Jesus. Então, irmãos, a gente percebe que a igreja não foi apenas, a perseguição da igreja não foi apenas nos dias dos apóstolos, mas pós-apóstolos. A gente vai ver isso hoje, quase que em todo o estudo de hoje. Então, João, o autor do livro de Apocalipse, que havia João Batista, né, que foi decapitado pela mulher que convivia com o irmão, seu irmão Herodias, né? Não era lícito ela viver com ele, ela teve um relacionamento, e João abriu o coração, João mostrou que aquilo era um pecado, que aquilo não era lícito, e por conta disso, ela pediu a cabeça de João Batista, como se diz assim, um cala-boca. Então João Batista, esse morreu, mas esse João aqui era o João apóstolo que esteve lá na ilha de Patmos. Ele diz lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 9: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse foi o crime de João. Exatamente. Então, a irmã está aqui lembrando, Pedro, Tiago e João, né? Então esse João, ele era um dos apóstolos de Jesus, que agora estava sendo incriminado, estava preso lá na ilha de Patmos, como se fosse um mau caráter. E o pecado de João era somente por causa do nome de Jesus, como ele mesmo disse: Eu, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa referência aqui, irmãos, mostra que os cristãos não deixaram de continuar sendo perseguidos. O histórico da igreja mostra que Estevão foi o primeiro mártir. Ele foi o número 1, depois dele então seguiu-se, houve uma sequência. Vocês devem estar lembrados que Paulo era perseguidor dos cristãos, tinha carta para perseguir, para prender, para aprisionar, inclusive até para dar voz de prisão e também de matar, a exemplo de Estevão no capítulo 8. Morreu aos pés por apedrejamento a um jovem chamado Saulo, que esse Saulo mais tarde passou a se chamar Paulo. Então, a irmã está dizendo aqui que João Batista foi o primeiro mártir, eu até num certo sentido concordo, mas João sofreu por causa de ter denunciado um pecado, né? E enquanto que Estevão, ele morreu por apedrejamento por causa do nome de Jesus. Então observem, irmãos, que João, lá na ilha de Patmos, não estava cumprindo pena por causa de algum crime que houvera cometido. Ele refere aí no livro de Atos, aliás, no Apocalipse capítulo 1, verso 9, que eu já citei, o motivo pelo qual ele foi preso e foi exilado, simplesmente por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nesse mesmo livro do Apocalipse, nós vamos encontrar esse João recebendo a revelação apocalíptica, a qual ele recebeu por revelação as cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, que está na Turquia. Nós já estivemos lá por
3 vezes visitando aquelas igrejas. Hoje não tem mais igreja nenhuma lá. Isto é, não funciona como igreja, só tem ruínas. E há uma única igreja lá, a igreja de Esmirna, que não tem mais nem ruínas. É uma cidade grande, né? Onde tem muitos edifícios, uma cidade bonita inclusive, mas não tem. As outras 6 igrejas têm só ruínas. Só ruínas. A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, só tem ruínas. Mas quando Deus levantou João para falar às 7 igrejas da Ásia, em quase todas elas, praticamente, o Senhor tecia uma palavra de exortação, tecia uma palavra de mostrando onde eles haviam errado, onde eles precisavam de melhorar, o que eles precisavam de corrigir quanto à vida cristã. E ao término de cada uma dessas igrejas, João, por inspiração divina, dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De sorte que a gente vai encontrar sempre essa advertência, aquela igreja que estava surgindo, que estava de forma embrionária, começando, né, dando seus primeiros passos, podemos assim dizer. Então, do 1º até o 3º século, era assim que a igreja estava se comportando, se conduzindo, observando, perseveravam na doutrina dos apóstolos. No fim do 1º século, no ano 98 depois de Cristo, houve um sujeito chamado Trajano, Inácio de Antioquia. Isto é, Trajano era um imperador, e Inácio de Antioquia foi martirizado. Inácio de Antioquia foi martirizado no ano 107 depois de Cristo por causa do nome de Jesus. O imperador Trajano, no ano 98 para o ano terminando o 1º século, ele simplesmente houve um martírio de Inácio de Antioquia, que era inclusive um cristão.
Espero que você, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado. Foi traído e vendido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.